Olá, galerinha. Vamos lá para mais um tema aí, mais um assunto novo. Então vamos lá. Reta numérica. Bom, a reta numérica vocês já trabalharam em outros anos, nos anos anteriores. Só que agora nós vamos trabalhar na reta numérica com os números racionais, tá? Que o conjunto dos números racionais é conhecido como nosso o que aqui, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui o que. E aí está. Dentro do conjunto dos números racionais, quais são os conjuntos que eu tenho dentro dele? Eu tenho o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é formado pelos números positivos e negativos. E agora nós vamos ver o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números que eu consigo representar na forma de A sobre B, tá? Por exemplo, todo número inteiro eu consigo colocar ele na forma de A sobre B? Também consigo. Como assim, professora? Todo número inteiro eu consigo colocar na forma de A sobre B? Ele também é um número fracionário. Por exemplo, tá? 8 quartos. 8 quartos, tá? Eu consigo transformar ele num número inteiro. Como assim, professora? Dividindo, tá? Então, nós fizemos assim, ó. 8 dividido por 4. E aí, quanto que dá 8 dividido por 4? 2 inteiros, tá? Então, aqui no nosso caso, o 2 inteiros, positivo, esse 2 eu também posso representar como 8 quartos. Tá? Isso é uma fração imprópria, que a gente chama de fração imprópria. Agora nós vamos ver, por exemplo, tá? O meio. 1 sobre 2. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. 1 sobre 2. Bom, o que nós temos na fração? Nós temos em cima o numerador e embaixo o denominador, tá? Quando o numerador ele é menor que o denominador, o que acontece? Eu sei que esse número, obrigatoriamente, ele vai ser menor que 1. Ou seja, ele vai estar aqui, ó, entre 0 e 1. E aí, sendo meio, ele vai estar entre 0 e 1. Porque meio, eu sei que ele é menor que 1. Lembrando, reforçando, o meu numerador, ele é menor que o denominador. Então, quando isso acontece, eu já sei que ele vai ser menor que 1, tá? E aí, para eu localizar isso na reta, basta dividir esse segmento de 0 e 1 ao meio, tá? Eu vou dividir em duas partes iguais. Por que duas partes? Porque o meu denominador está sobre 2. Então, eu faço a divisão em duas partes iguais, tá? Então, o meio, ele se encontra aqui, tá ok? Claro que usando a régua vai ficar retinho e você vai conseguir localizar melhor, né? Esteticamente, ficar bonito. Mas você já sabe que esse número está entre 0 e 1. Agora, vamos supor que nós temos lá 9 quartos, tá? Nesse caso aqui, 9 quartos. Olha, agora aqui, o que que acontece aqui, ó? O 9, ele é maior que 4, então o meu numerador, tá? Ele é maior que o denominador. Então, eu já sei que esse número, obrigatoriamente, ele vai ser maior que 1. Tá, agora vamos encontrar esse número aqui na reta. Como assim, professora? Seguinte forma, vamos transformar esse número aqui, tá? Numa parte da fração. Então, vamos fazer 9 dividido por 4. Então, qual o número que multiplicado por 4 chegue próximo de 9? O 2. 2 vezes 4, 8. E aí, 9 menos 8, sobra 1. Então, nós temos 2 inteiros, tá? E aí, eu pego aqui, ó, o meu resto que é 1, que vai se tornar o meu numerador, e o meu denominador continua sendo as 4 partes iguais. Então, esse número, ele vai estar entre 2 e 3. Ele vai estar aqui, ó, nesse segmento. E aí, como fazer isso? Eu vou dividir esse segmento aqui, ó, esse espaço de 2 a 3, em 4 partes iguais, tá? Então, eu vou fazer uma reta aqui, eu vou ampliar
para vocês poderem enxergar essa divisão aqui em 4 partes iguais, tá bom? E agora, feita a ampliação da reta, né? E nós descobrimos aqui que 9/4 ele está entre 2 e 3. O que eu fiz aqui no intervalo de 2 e 3? Eu dividi exatamente 4 partes iguais. Só que é o quê? São 2 inteiros e mais 1/4, tá? Então, mais 1/4 o quê? Deste intervalo. E aonde se encontra aqui, tá? Então, 9/4, que também pode ser representado como 2 inteiros e 1/4, tá? E para a parte negativa? Pessoal, a parte negativa é a mesma coisa. Se eu tivesse aqui menos 8/4, no caso, o meu menos 8/4 estaria aqui, ó, no 2 inteiros. Menos 8/4 estaria aqui, tá? Agora, ai, professora, se fosse meio negativo, mesma coisa, estaria entre 0 e menos 1, tá? Aí eu faço a divisão em 2 partes iguais e nós obtemos lá um menos meio, tá? Menos 9/4 é a mesma coisa, transformo, tá? E faço a localização. Esse número tá entre 2 e 3, tá bom? Então, se tá entre 2 e 3, tá? Logo, lembrando-se como é 2 inteiros e 1/4, ele vai estar mais próximo de 2, tá? Aí eu faço aquela mesmo esquema de ampliação da reta, tá bom? Então, nós temos lá menos 2 inteiros e 1/4, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Então, a parte positiva e negativa é a mesma coisa. Preciso obrigatoriamente dividir esse intervalo em partes exatamente iguais, tá bom?